Vamos trazer aqui a história das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Hoje, dia 29 de julho, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o embaixador do Brasil na Argentina devem se reunir para falar sobre essa crise diplomática, entre os dois países, após as declarações de Javier Milei, que veio ao Brasil e, com o microfone em mãos, hablou. Pedro Moreira, bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, para quem está acompanhando o live. Olha, vai ser o segundo encontro, entre o embaixador Mauro Vieira entre o ministro Mauro Vieira, que também é embaixador, e o embaixador do Brasil para a Argentina, Júlio Bitelli, em menos de uma semana, o segundo encontro depois dessa crise que se instalou depois das palavras de Javier Milei no último sábado. Eu conversei hoje pela manhã com algumas fontes no Itamaraty que me disseram que o ministro Mauro Vieira chegou a Brasília durante a madrugada, ele que estava em Lima, no Peru, onde participou da posse da nova presidente peruana Keiko Fujimori. Então, por isso, esse encontro deve ficar mais para a parte da tarde. Mas essas fontes me disseram que esses encontros, essas conversas entre os dois vão continuar como parte da avaliação da conjuntura, de como essa crise está se desenvolvendo. E que eles vão ter agora um pouco mais de tempo para conversarem, porque na primeira conversa, na segunda-feira, havia aqui em Brasília toda uma mobilização para a visita oficial do presidente da Coreia do Sul. Então havia várias agendas aqui, ocuparam todo o dia, toda a segunda-feira, e o ministro Mauro Vieira participou de muitas dessas agendas e, além disso, ele já estava com a viagem marcada para Lima, no Peru, para a posse da nova presidente. Então, eles não tiveram muito tempo para se dedicarem a essas conversas, mesmo que, na ocasião, algumas fontes tenham nos informado que eles conversaram por cerca de 40 minutos. A intenção é realmente agora monitorar, Elisa, as repercussões dessa crise também lá na Argentina. Na segunda-feira, o embaixador Júlio Bitelli teria dito ao ministro Mauro Vieira, teria relatado para ele o que ouviu lá em Buenos Aires, das repercussões locais sobre as falas de Javier Milei aqui no Brasil, e também teria recebido de várias pessoas, de vários segmentos da sociedade argentina, gestos de solidariedade, mensagens de solidariedade ao Brasil pelas falas do presidente argentino, ou seja, pessoas que condenaram as falas de Milei, criticaram o discurso que ele manteve, vamos lembrar, na Convenção Nacional do PL, no último sábado, na qual foi lançado o nome do senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Javier Milei, na ocasião, falou até um pouco mais do que o próprio candidato, Flávio Bolsonaro, falou por pouco mais de 30 minutos, e, ao se referir ao presidente Lula, chamou o presidente de ladrão, de presidiário, e também fez ofensas pessoais ao ministro Alexandre de Moraes, a quem, por exemplo, se referiu como lixo. Desde então, a gente vem acompanhando essas reações por parte do Brasil, sobretudo gestos que, na linguagem diplomática, passam a mensagem de que o governo brasileiro ficou insatisfeito, um descontentamento do governo brasileiro com relação ao governo argentino. A gente viu tanto o ministro Mauro Vieira chamando de volta a Brasília o embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, e também convocando no domingo para prestar esclarecimentos, prestar explicações o embaixador da Argentina aqui para o Brasil, o Daniel Raimondi. Naquela conversa com o representante, com o diplomata argentino, o ministro repassou a insatisfação, a indignação do governo brasileiro com as palavras proferidas por Javier Milei. Entre os interlocutores que a gente ouve, Elisa, a surpresa maior, o desagrado maior foi pelo fato de que Milei fez esse discurso em território brasileiro. Isso teria pesado bastante também na decisão do Brasil de reagir da forma como reagiu com esses gestos diplomáticos. Elisa. Pedro Moreira, conversando com a gente então sobre os efeitos. Nós estamos na quarta-feira e a quarta-feira ainda continua repercutindo. A fala de Javier Milei, tudo aquilo que ocorreu e se tornou ali um climão diplomático. Tanto que assim, nós estamos aqui no Brasil acompanhando isso, mas no noticiário internacional, evidentemente, também estão acompanhando essas questões. Olha aqui, isso aqui é a CNN em espanhol. Aí aqui aparece Javier Milei e Flávio Bolsonaro. Eu vou dar um zoom aqui para vocês, para melhorar o que nós estamos vendo. Eles dizem assim: Milei briga com Lula e... Peraí, gente, eu fiz isso antes, é agora que eu tô querendo, não tô conseguindo. Pronto. Milei se pelea, Milei briga com Lula e busca liderar
a direita regional, como Trump, conseguirá? Então, eles já estão aqui colocando um olhar analítico, bem interessante isso, né, de projeção. Milei está querendo cravar um lugar de eu quero ser o líder da direita aqui no nosso continente. Eu quero ficar à frente disso. E aí eles trazem uma interrogação, né, Isabel Mega, de conseguirá fazê-lo? Porque é isso, você acaba se tornando um protagonista, ainda mais, você já é por ser presidente de um país, o segundo maior, mais importante da nossa América Latina. Tem um movimento político de querer se colocar, mas ao mesmo tempo tem as custas diplomáticas. Existe algum prazo ou alguma condição para, por exemplo, o embaixador do Brasil na Argentina voltar para a Argentina? E por que eu estou perguntando isso para a Isabel? Porque isso, gente, esse timing, vendo de fora pode parecer, mas o que tem? Só chamou, vai voltar em breve. Na diplomacia, na relação internacional, esse timing diz muito. Então, o timing de quando ele vai voltar também nos traz um pouco do teor da temperatura do negócio. O que você apurou, Isabel Mega? Bem-vinda. Exato, Elisa. Obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. Elisa, eles estão evitando dar prazo, mas nas últimas horas começou a ganhar força uma movimentação de entender que talvez a melhor opção, até seguindo aquela atuada que a gente vinha perpassando ontem de esfriar essa crise, seja reenviar o embaixador Júlio Bitelli para Buenos Aires. Ele vai se reunir novamente com o chanceler Mauro Vieira. Dessa vez vai ser uma reunião mais longa e é possível que saia algum direcionamento desse encontro. Mas essa visão de que, mesmo que a embaixada continue, por óbvio, operando normalmente, mesmo sem a presença do embaixador, talvez a melhor opção no momento para baixar a poeira, como algumas fontes têm contado para a gente, seja também ter o corpo diplomático por inteiro em Buenos Aires, até para que, a partir dessa presença brasileira na Argentina, o Brasil possa monitorar mais de perto eventuais ações do governo argentino em relação ao Brasil. Seguindo aquele escopo mais amplo do governo brasileiro, diferentes fontes apontam isso, de que há em curso uma tentativa de interferência eleitoral. Eles falam muito isso em relação ao governo Donald Trump e a gente já começa a ouvir esse discurso também em relação ao governo de Javier Milei. Mas não tem decisão tomada. A preço de hoje, o que está valendo é que essa tendência de que o embaixador possa ser reenviado o mais breve possível está ganhando força sem martelo batido. Realmente tudo condicionando a duas questões. Primeiro, a poeira baixar, já que é essa a orientação que tem sido dada. E em segundo momento, Elisa, é importante também entender como que vai ser o comportamento da Argentina daqui para frente, se eles também vão atuar para isso. Vamos lembrar que fora o contexto eleitoral, fora as similaridades ideológicas de Javier Milei com o principal adversário do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e as proximidades com Flávio Bolsonaro, a gente tem relações que são comerciais, relações que são pragmáticas. O Brasil está no rol de prioridade dos argentinos quando o assunto é relação comercial. Compramos muitos produtos, temos muitas trocas comerciais com eles, eles também estão no ranking dos nossos principais parceiros na economia, mas também há uma visão de que eles tendem a perder mais do que nós. E isso traz um pouco mais de conforto também para a posição brasileira em relação a isso. Foi deflagrada uma categoria de crise, a gente vem falando isso desde a segunda-feira, mas é preciso viver um dia de cada vez, mas seguindo essa estratégia que a gente já vinha apontando ontem, de que há uma orientação para você esfriar essa crise. Então, essa movimentação em torno do embaixador, se ele volta, se não volta, e o principal é quando volta, já que há uma tendência de que não vai acontecer o mesmo que aconteceu anos atrás, mas na gestão Lula 3, com o embaixador de Israel, o embaixador brasileiro em Israel, a pergunta que fica é quando volta, porque isso vai ser bastante simbólico sobre como que o Brasil
vai tratar essa questão daqui para frente, seguindo esse mote de que entende que a coisa precisa esfriar, que a poeira precisa baixar, mas cada gesto na diplomacia é sempre muito valioso para trazer esses simbolismos.